2023 está acabando e chegou a hora da nossa retrospectiva aqui do canal, falando um pouquinho sobre tudo que rolou no cinema de horror em 2023 e destacando os melhores filmes de terror do ano. Para embarcar nessa retrospectiva, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. 2023 foi um ano cheio de altos e baixos para o cinema de horror. Diferentemente do ano passado, em que tivemos um alto número de boas produções do gênero, o negócio esse ano foi um pouquinho mais tímido, o que também não significa que não tenha tido bastante coisa boa pra gente ver por aí. No vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre tudo isso, dos filmes bons e também dos filmes ruins, dos grandes lançamentos aos filmes mais underground que abalaram o mundo do terror. E se eu fosse você, ficava aqui até o final do vídeo para conferir o nosso ranking dos 10 melhores filmes de terror de 2023. E agora sim, sem mais delongas, bora para nossa retrospectiva. Janeiro de 2023 chegou com tudo, trazendo algumas boas surpresas e também algumas decepções. Foi nesse primeiro mês do ano que tivemos Megan, um filme sobre uma boneca assassina movida por inteligência artificial. O filme dividiu opiniões, teve gente que gostou muito e gente que simplesmente detestou. Pessoalmente, eu consegui ver alguns méritos na parte das reflexões que o filme traz, porém, enquanto terror, não me pareceu nada demais não. Agora, um filme que por muitos pode ser considerado um dos piores de 2023 também foi lançado em janeiro. Estou falando de Ursinho Pooh, Sangue e Mel, a adaptação slasher da clássica obra infantil que esse ano entrou em domínio público. A galera não demorou para botar as garras ali e tentar tirar um dinheirinho em cima. O problema é que o resultado dessa ideia mirabolante acabou sendo um slasher genérico, mal feito, que insulta a inteligência do espectador. Personagens toscos, roteiro mal feito e vilões completamente ridículos são alguns dos muitos problemas desse longa. Outra estreia de janeiro foi There's Something Wrong with the Children, um filme que não foi muito falado por aí, até porque também não vai muito além daquele feijão de arroz genérico que a gente tá acostumado a ver em filmes de terror. Pessoalmente, eu achei um feijão com arroz até que bem feito. Mistura muito bem um sci-fi horror com terror psicológico, numa vibe ali meio Lovecraftiana de horror cósmico. O filme tinha potencial para ser bem melhor do que foi, mas o resultado que a gente teve já entretém bastante e é um bom filme para ver ali num domingão preguiçoso durante a tarde. Agora, entrando nos filmes realmente bons de janeiro, tivemos Birth Rebirth, uma versão moderna do clássico Frankenstein de Mary Shelley. O filme é um terror psicológico de primeira, uma obra visceral que atualiza de forma primorosa para o século XXI essa obra que é uma das mais importantes da história literária do horror. O slasher Candyland foi exibido em alguns festivais ainda no ano passado, mas para o grande público chegou mesmo em janeiro de 2023. O filme, que para mim foi uma muito grata surpresa, se passa num paradouro de caminhões à beira da estrada, onde vivem e trabalham um grupo de prostitutas. Quando uma jovem cristã meio fanática religiosa é inserida nesse meio, a dinâmica daquele lugar muda, e muda para pior, porque os corpos começam a se empilhar. Com várias boas ideias, generosas doses de humor ácido e de sanguinolência, e também algumas críticas sociais bem interessantes a respeito de fanatismo religioso, o filme se consagra como um dos melhores do início desse ano. Em janeiro, tivemos também o excelente Na Pele de Minha Mãe, folk horror asiático que se passa na época da Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação japonesa das Filipinas. Descrito como uma fábula sombria e macabra sobre perda da inocência, o filme tem um pezinho ali no labirinto do fauno, só que muito mais puxado pro terror do que pro drama histórico propriamente dito. Potencialmente bem perturbador, esse filme incorpora também boas doses de horror corporal, gore e sanguinolência. E para fechar o primeiro mês do ano, tivemos Infinity Pool, um sci-fi horror pra lá de bizarro, dirigido pelo Brandon Cronenberg e com a Mia Goth e o Alexander Skarsgård no elenco. E só de falar desse time, a gente já pode ter uma ideia do nível do negócio. O filme é um ensaio sobre hedonismo, uma obra carregada de críticas sociais e um espetáculo visual de cair o queixo. Para quem curte um terror diferenciado, mas ainda assim brutal e impactante, esse longa é uma excelente pedida. Chegando em fevereiro, tivemos Batem a Porta, ou no original, Knock at the Cabin, do nosso querido M. Night Shyamalan. Para quem curte o estilo do diretor, toda a sua maneira de criar e sustentar o suspense e os mistérios, talvez esse filme aqui possa ser uma excelente pedida. Pessoalmente, eu acho que tá longe de ser a melhor obra do cara, mas pra ruim também não serve. Também em fevereiro tivemos Huesera, The Bone Woman,
um terror queer mexicano que na verdade é de 2022, mas que estreou para o grande público só agora em 2023. O filme se utiliza de elementos sobrenaturais e de body horror para tecer metáforas interessantíssimas a respeito da questão da maternidade e das expectativas sociais sobre as mulheres. Capaz de dar bons sustos e provocar aquela agonia na alma que todo bom fã de terror gosta, o Ecera se consagra como um dos melhores filmes de terror desse ano. Para fechar fevereiro, tivemos a estreia de um terror bem diferentão que já tinha rolado em alguns festivais ano passado. Trata-se do found footage The Outwaters, com uma pegada muito única e muito confusa que certamente não vai agradar todo mundo. A narrativa é bem bagunçada e praticamente nada é explicado ao longo do filme. Falando por mim, que curto exercitar a interpretação assistindo esses filmes um pouco mais fora da caixa, eu acho que aqui o negócio foi um pouquinho longe até demais. Me parece ser um daqueles casos de filmes que querem ser tão abstratos e tão conceituais que no fundo acabam sendo simplesmente confusos e sem sentido. Ainda assim, não tem como negar que esse filme é uma experiência angustiante e perturbadora, e é justamente nisso que se encontram a maior parte dos seus méritos. Em março, tivemos o lançamento de um dos maiores fenômenos do cinema de horror em 2023, o elogiadíssimo Pânico 6, e não é pra menos. O filme continua a saga das irmãs Carpenter, iniciada no longa anterior, e nos apresenta uma das versões mais sanguinárias do Ghostface. É uma pena que agora, mais pro final do ano, tenha rolado toda aquela treta com a Melissa Barrera e com a Jenna Ortega, que provavelmente não participarão dos próximos filmes. Quer dizer, provavelmente não, né? Já tá certo que elas não vão voltar, a não ser que façam novas negociações com a Spyglass, produtora responsável pelo filme, coisa que eu pessoalmente duvido muito. Também no mês 3 tivemos o terror espanhol Teen e Tina, um filme que foi bem criticado por aí, mas que eu, pessoalmente, até que gostei bastante. Ao incorporar a temática de crianças do mal de uma maneira muito única, o longa consegue explorar questões muito relevantes, como maternidade, luto, fanatismo religioso e depressão. Teen e Tina se perde um pouco ali no seu último ato, com um encerramento que, ao meu ver, não fecha muito com o que tinha sido apresentado até então, mas isso também não compromete a qualidade do longa como um todo. Seu desenvolvimento é muito bem conduzido e conta ali com algumas cenas verdadeiramente angustiantes. Fechando os lançamentos de março, tivemos Não Abra, ou no original, It Lives Inside, filme que na verdade só ficou disponível para o grande público a partir de setembro. O longa se sai muito bem ao mirar em críticas sociais em torno do choque cultural experienciado por imigrantes nos Estados Unidos. O problema é quando chega a hora de fazer terror. Nesse sentido, o filme não consegue sair muito daquele feijão com arroz barato. Em abril, tivemos o genérico O Exorcista do Papa, que por algum motivo que eu sinceramente não entendo, conseguiu agradar bastante gente. Pessoalmente, eu sou uma pessoa que não tem mais saco para filme de exorcismo, principalmente por considerar que 90% das produções atuais sobre essa temática se limitam a replicar os jargões já consolidados lá em 73 pelo William Friedkin. No caso desse filme aqui, não é nada diferente, é só clichê atrás de clichê. O único bom destaque para esse filme talvez seja a interpretação do Russell Crowe, que dá uma renovada no ar ali no meio, mas ainda não é o suficiente para salvar essa bomba. No quarto mês do ano, tivemos também o fenômeno Evil Dead Rise. Esse sim, um filmaço de terror que faz jus à franquia da qual faz parte. O longa acerta muito ao mudar a ambientação clássica da saga para um cenário mais urbano, um prédio condenado no meio de uma cidade grande. Além de trazer essas novidades, o filme também não nos poupou em termos de tensão e sanguinolência, daquele jeitinho que todo bom fã da franquia gosta. Pulando para junho, tivemos o esquecível The Boogeyman, baseado num conto do Stephen King. Apesar de trazer algumas boas ideias e de ter alguns momentos verdadeiramente assustadores ali no meio, o longa pouco faz para fugir dos clichês do gênero, sendo na verdade uma coisinha bem medíocre e completamente previsível. Chegando em julho, tivemos o quinto capítulo da franquia Sobrenatural, que recebeu o subtítulo de A Porta Vermelha. E convenhamos que aqui não tinha muito o que esperar desse filme que não fosse mais do mesmo. Aquela velha fórmula do terror comercial replicada pela milésima vez que já não agrega mais nada ao gênero. Tá aí mais uma franquia que, na minha opinião, já deu o que tinha que dar, podia já ir pro beleléu. Em agosto, tivemos a estreia do filme que foi considerado por muitos o melhor terror de 2023, o australiano Talk to Me. O longa recicla de forma muito criativa aquela velha premissa do objeto amaldiçoado capaz de invocar espíritos. A novidade aqui está na abordagem feita em torno desse objeto e na forma pela qual os protagonistas se relacionam com a coisa. O resultado é um filme assustador, instigante e que, apesar de ainda ser bem comercial, se sai muito bem em tudo aquilo que se propõe a fazer.
Também em agosto tivemos Drácula, A Última Viagem do Deméter, filme que adapta um dos capítulos da clássica obra de Bram Stoker. Apesar de acumular alguns acertos aqui e ali, o filme como um todo jamais deixa de ser genérico, previsível e clichê ao extremo. Fechando as estreias de agosto, tivemos Toque Toque Toque, ou no original, Cobweb, um filme que se sustenta muito bem durante seus 2 primeiros atos e que traz algumas boas ideias. O problema é que quando vai se aproximando do final, o negócio vai por água abaixo e fica uma verdadeira porcaria. É muito triste quando um filme começa bom e se perde da metade pro final. Eu fiquei genuinamente frustrado em ver todo esse potencial e esse desenvolvimento bem construído sendo desperdiçado num final completamente tosco. Infelizmente, temos aqui um filme que tinha tudo para ser ótimo, mas que no final das contas acabou se tornando só uma coisinha brega e chechelenta. Chegando em setembro, a gente teve uma porrada de filmes de terror estreando por aí. Começamos a falar deles com A Freira 2, um filme que até que agradou bastante a galera que curte um terror mais shopping center, até porque foi inegavelmente melhor que o primeiro. Só que também, né, gente, convenhamos que para ser melhor que aquela tosqueira não precisava de muito não. Em outras palavras, esse filme me parece ser só mais um blockbuster de terror que não traz nada de minimamente novo ou interessante ao gênero. Seguindo com as estreias de setembro, tivemos o elogiadíssimo Ninguém Vai Te Salvar, ou no original, No One Will Save You, um filme que mistura muito bem os subgêneros de home invasion com sci-fi horror. Praticamente sem diálogos, o filme compensa muito ao construir todo um clima fortíssimo de tensão do início ao fim, focando suas energias na carismática personagem principal e nos perigos que ela precisa enfrentar em meio a uma invasão alienígena. E sério, se tu gosta de ET, vai reto nesse filme aqui, o negócio é bom demais. Em setembro também tivemos Cemitério Maldito, A Origem, outra coisinha completamente esquecível que não consegue fazer praticamente nada direito. Mas também não acho que isso tenha sido nenhuma grande surpresa, ou melhor, nenhuma grande decepção pra ninguém, até porque esse filme é uma prequel daquele Cemitério Maldito lá de 2019, que também não foi nada demais. Ainda no mês 9 chegou pro grande público Good Boy, filme norueguês que já estava rolando em alguns festivais desde o ano passado. Com uma premissa bizarra e uma trama pra lá de tensa, o longa surpreende com um ótimo plot twist e com um final perturbador. Fechamos o mês 9 com Jogos Mortais 10. Esse sim, meu povo, um filmaço que surpreendeu muita gente. Até porque depois de 9 filmes, acho que ninguém mais botava fé nessa franquia. Focando muito mais no vilão John Kramer do que nas suas vítimas, o longa incorpora todo um tom dramático e reflexivo. E acreditem, isso aqui faz toda a diferença. Afinal de contas, Jigsaw é um dos vilões mais interessantes do cinema de horror, de modo que um filme focado nele, caso fosse bem feito, sem dúvidas daria certo. E é claro que felizmente foi esse o caso aqui. E não pensem que por causa disso o filme deixa de lado toda a pegada torture porn que consagrou a saga. O negócio tá presente aqui e tá presente com força. Outubro foi o mês dos extremos no cinema de horror. De um lado tivemos filmes péssimos e do outro filmes simplesmente excelentes. Começando pelos ruins, tivemos o execrável Exorcista o Devoto, um filme safado que tenta recriar aquela mesma fórmula que já tinha fracassado em Halloween Ends do ano passado, que, diga-se de passagem, é do mesmo diretor, o tal do David Gordon Green, atualmente um dos maiores desafetos dos fãs de terror. Felizmente, nesse mês também a gente teve o When Evil Lurks, considerado por muitos o melhor filme de terror do ano, ao lado de Talk to Me. Quando acecha la maldad, nome original desse filmaço argentino, traz uma perspectiva completamente diferente em termos de possessão demoníaca. E faz isso acrescentando ainda altíssimas doses de gore e de violência explícita. O negócio definitivamente não é para quem tem estômago fraco. Apesar de se perder um pouquinho ali no último ato, o filme ainda se consagra como uma das obras de horror mais marcantes dos últimos anos. Para fechar outubro, tivemos a decepcionante adaptação em live action dos videogames de Five Nights at Freddy's. A obra cinematográfica falha miseravelmente como terror ao apresentar uma trama sem graça recheada com clichês baratos. Talvez quem é fã dos jogos por conta do fanservice tenha conseguido encontrar algum mérito aqui nessa jossa, mas de resto o filme é uma total perda de tempo. E para encerrarmos o ano, tivemos o sanguinolento Thanksgiving, do Eli Roth, mesmo diretor do Albergue. O filme não foge muito das fórmulas tradicionais do slasher, mas é realizado de forma suficientemente criativa para ficar um patamar acima da grande massa genérica que esse subgênero se tornou ao longo dos anos. Para quem curte uma sanguinolência pra lá de divertida, esse longa aqui sem dúvidas é uma excelente pedida. É claro que no espaço aqui de um vídeo não dá para falar de todos os lançamentos de terror do ano, até porque obviamente
obviamente eu mesmo não assisti tudo. Mas de qualquer forma, para fechar aqui a nossa retrospectiva, eu gostaria de citar alguns filmes de terror cômico, nosso querido Terrir, que acabaram ficando de fora da lista principal. Começando com o slasher de Viagem no Tempo 16 Facadas, disponível na Prime Video, o bizarro Slaughterhouse, sobre um bicho preguiça assassino, a bem-humorada releitura do Drácula, Renfield, com o Nicolas Cage no papel do vampirão, e é claro, o deliciosamente ridículo Cocaine Bear, uma bobagem extremamente divertida, recheada com gore, sangue e humor ácido. E antes da gente ir para o nosso ranking dos 10 melhores filmes de terror de 2023, gostaria que você aí, que é fã de terror, considerasse já se inscrever aqui no Cine Horror 101, caso não seja inscrito ou inscrita. Aqui você encontra críticas dos últimos lançamentos, reviews de filmes e franquias clássicas, além de muita, mas muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir quando bater aquela vontade de assistir um bom terror. Agora sim, sem mais delongas, vamos para o nosso ranking. Começando pelo 10º lugar, temos There's Something Wrong with the Children, um filme que, apesar de não conseguir explorar ao máximo todo o seu potencial, entrega um resultado bem divertido e um entretenimento plenamente satisfatório. Em 9º lugar, temos Evil Dead Rise, um filme que eu até teria colocado um pouco mais acima aqui no meu ranking, caso não fosse a minha opção por reservar as primeiras colocações para obras novas, originais, que não derivam de outros filmes pré-existentes. Na posição de número 8, temos Jogos Mortais 10, filme que conseguiu revitalizar a franquia ao focar mais no interessantíssimo vilão Jigsaw. Isso é claro, sem abrir mão de toda a sanguinolência que consagrou a saga. Em 7º lugar, Talk to Me, um dos filmes mais elogiados do ano, que sem dúvida se destaca muito em relação a todos os outros filmes do circuito comercial de terror de 2023. Na 6ª posição, Ninguém Vai Te Salvar, esse excelente sci-fi horror que se beneficia muito de sua pegada Home Invasion. Em 5º lugar, Na Pele de Minha Mãe, um brutal retrato dos horrores da guerra misturado com folk horror asiático de primeira. Em 4º lugar, Birth Rebirth, uma releitura moderna de Frankenstein que nos brinda com um horror sutil, mas ainda assim pra lá de impactante. Chegando no top 3, temos Good Boy, terror norueguês que ganhou a medalha de bronze aqui no meu ranking por apresentar uma das histórias mais bizarras do cinema de horror recente. O plot twist desse filme é insano, a atmosfera é extremamente tensa e perturbadora, além de que o seu final, para quem conseguiu captar ali o que foi dito nas entrelinhas, é simplesmente devastador. A medalha de prata fica com When Evil Lurks, um dos filmes mais inovadores do cinema recente em termos de possessão demoníaca. Repleto de gore e violência extrema, o longa de Demian Rugna faz uso de impecáveis efeitos práticos, entregando um resultado simplesmente fenomenal que sem dúvidas vai ficar marcado na história do cinema de horror. E em primeiríssimo lugar, não teria como ser outro, eu escolhi o surreal sci-fi horror Infinity Pool. Com uma trama densa e momentos pra lá de impactantes, esse longa é um verdadeiro espetáculo visual, mais uma prova de que o jovem diretor Brandon Cronenberg faz mais do que jus ao sobrenome que carrega. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora e não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo caso vocês tenham curtido essa retrospectiva, isso ajuda pra caramba o canal. Também não deixem de comentar aqui embaixo quais desses filmes vocês assistiram, quais ficaram a fim de assistir e, é claro, se concordam ou não com o meu ranking. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e um excelente final de ano. Vejo vocês novamente em 2024. Até mais!